E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que tá correndo aí recentemente nessa semana sobre um paper da Google que foi publicado na Nature, dia 22 do mês passado, que atingiu um marco, né? Eles estão dizendo aqui na correção de erros, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tema. E aí, eles vão falar um pouco sobre o que é correção de erros e tal. E sobre o paper da Nature. O que é isso daqui? Então, o computador quântico da Google é o Sycamore. Pra quem não sabe, computação quântica, ela usa uma base tecnológica um pouco bem diferente, na verdade, dos computadores clássicos, né? Porque eles usam algo chamado qubits, né? Que na prática eles usam as rotações, é, que a gente chama de spins na física, de partículas, para fazer computação, né? Para computar coisas. E isso, na verdade, é bem mais rápido do que normal. Eu já fiz vídeos nesse tema, mas isso começou com a ideia de Stephen Wisner, em 1970, mais ou menos, é, sobre essa ideia, né, de se a gente poderia usar a rotação de partículas, o spin delas, e as partículas têm diferentes spins para cada uma, mas a gente poderia usar esses spins de forma binária, né, para representar é, informação binária, no caso, informação computacional, né? E a gente pode, de fato, né? E vários avanços foram feitos nesse tema. E especificamente esse paper é esse daqui. Eu coloquei em português, depois eu deixei em inglês pro título, né? Mas tá na descrição também. Que vai falar sobre esse tema. E no geral, eles pegaram algoritmos de correção de erros e escalaram ele para deixar uma estrutura maior. Então, a gente tem algumas imagens aqui, por exemplo. Um sistema muito famoso, assim, muito usado em computação quântica atualmente é o de Lattice, né? Que é essa forma aqui, que também pode ser representado de forma matricial, né? Matrizes. E aqui no caso é o algoritmo. E aqui são as portas lógicas sendo usadas é, com relação às lattices aqui. Então, pensa num chip com várias lattices aí que estão computando coisas. E o foco deles, na verdade, foi fazer diminuir o erro nesse sistema. Qual que é essa questão? Nos computadores clássicos que a gente usa, celular e tal, no começo também tinha erros. Um erro é o que vai fazer um programa bugar. Ele vai bugar porque está dando erro na forma de computar. Porém, esse problema foi resolvido muito rapidamente e com algoritmos de correção. E na computação clássica isso foi resolvido há muito tempo atrás. Tipo, décadas atrás. No início da computação já foi resolvido. O problema aqui é que na computação quântica é um ambiente muito pior. Porque ele tem uma coisa chamada decoerência. Então, decoerência é quando é, o ambiente que o sistema está, um computador no caso, quântico, é, ele, ele tem muita interferência, né? Então, ondas eletromagnéticas, Wi-Fi da vida, ondas de rádio, é, calor também, principalmente. E normalmente esses chips, no caso da Google, é um chip de supercondução, né? Eles ficam criogenizados. Então, para controlar melhor as partículas, os qubits, né? O problema é que vários algoritmos de correção de erros são propostos, mas nenhum resolve o problema por inteiro, né? Então, esse é um dos principais problemas da computação quântica. Tem outros também, como Quantum Memory, que é uma memória RAM quântica, por exemplo. Se eu, por exemplo, aqui, Google Scholar, e eu pôr aqui Quantum RAM, memória RAM, memória que a gente usa no nossos computadores. Já vi alguns papers aqui, esse especificamente fala sobre isso. Sobre é, Quantum Memory e a dificuldade de você criar esse tipo de coisa, né? É muito complexo. Por causa que a memória não fica muito tempo armazenada. Não tem como você armazenar a memória quântica da forma que a gente faz com a clássica, com a mesma qualidade, né?
dos dados. Se armazena uma coisa no seu HD, vai ficar lá. Mas no caso da computação quântica é um pouco mais complexo, né? Muita interferência pode fazer se perder seus dados. Então por isso que hoje em dia a informação quântica ela é interpretada pela clássica e é assim armazenada. E um computador quântico ele é só quântico, né? Tem ambas tecnologias, a quântica e a clássica, para armazenar esses dados, né? Que são perdidos se você não tem essa parte. E isso vem desde 1996, com o paper do Calderbank e Peter Shor, que são importantes aí pra caramba nessa área. E que as pessoas na época, nos anos 90, diziam que era impossível você criar um computador quântico, porque, primeiro, não ia dar certo. Tanto que o paper do Wisner, que foi o que introduziu o tema, demorou para ser publicado 10 anos, porque ninguém acreditava que isso daria certo. Ah, se usar rotação de partículas para representar informações, isso é besteira. Mas na verdade, dá certo, né? E tanto que virou algo extremamente importante hoje. E várias empresas famosas, como a Amazon, tá usando isso, Google, IBM, muito forte computação quântica IBM, D-Wave, enfim, focado apenas nisso. Xanadu. É, e esse paper foi o que introduziu, falando, não, dá sim pra gente criar algoritmos de correção de erros para computação quântica e que isso de fato é possível, né? E esse paper talvez seja um dos mais importantes nesse contexto. Historicamente, um dos papers mais importantes da computação quântica. Talvez o mais importante porque ele. ah, Outros também são, né? Mas esse que deu, tipo, uma moral maior para o tema, né? Na época, 1996, né? Mas ainda assim, coisas como Quantum Run, Quantum Memory também são problemas. Então, tem vários papers nesse tema aqui. Aqui de 2009, por exemplo, eu acho que esse paper aqui eu já citei já em um capítulo de um livro. Quando eu falei nesse tema, eu acho que no primeiro dos livros que a gente tem na Amazon, teve um, eu acho que eu citei esse daqui. E realmente é um problema que não tem solução no momento, né? Então, aí tem várias formas de quantum memory que foram propostas ao longo do tempo, mas no fim, nenhuma que de fato funciona, né? Então, esse paper da Google, deixa eu pegar aqui, sobre quantum memory. Esse paper da Google, vou deixar aqui em inglês, ele é importante, porque eles estão tentando escalar, e até no final eles falam que eles querem escalar ainda mais e demonstrar mais resultados nisso, né? Isso foi noticiado em várias notícias. Se você, por exemplo, vir no Google aqui e pesquisar Quantum Error Correction Google e pegar as notícias recentes, você vai ver que vários jornais, né, falaram sobre esse tema, né? Então é um paper também que tem a ver com business, né? Como assim a ver com business? É que nem aquele paper da supremacia quântica que o Google fez. Aquele paper, ele não é tão ele é relevante, mas ele não era tudo isso que falava. Mas a mídia, eles reportam pra mídia, né? E a mídia fala bem, enfim, dá notícia bastante pra Google, né? Que é sempre bom estar na reta aí, né? Avanços tecnológicos, né? Então, várias notícias aqui, por exemplo, da Asian Times, é, um novo avanço em control correction, né? Enfim, correção de erros quânticos. Enfim, esse tema é um dos mais importantes para a computação quântica. Aí tem pessoas que já usaram inteligência artificial, enfim, para corrigir erros, por exemplo, o sistema aprender a corrigir erros, mas até agora não existem algoritmos que realmente têm uma eficiência de 100% totalmente, né? Quem resolver esse erro vai criar um marco para computação quântica, né? Assim como seria usar qubits em temperatura ambiente, né? Seria também legal. Então, esse é um paper importante, tá sendo noticiado bastante na mídia recente, né? 2 dias atrás, enfim. 48 minutos atrás, na Nature aqui, por exemplo. Mas aqui é outro paper, parece.
Enfim, esse paper é chinês? Não, aqui eu acho que. É um paper sobre correção de erros também, é no mesmo dia que o da Google, né? Hum, Mas enfim, era isso. Então, no geral, é, a Google, a Google tá avançando nesse tema. Outras empresas também estão avançando nesse tema. Eu queria que esse paper tenha uma visão mais comercial também, além da parte verdadeira, né, de avanço. Mas enfim, não é um problema resolvido, mas quando for resolvido, a gente vai ter computadores quânticos cada vez melhores, né? As aplicações de computação quântica ainda são poucas, mas de forma eficiente, melhor que a clássica. Então, corrigir erros é uma parte importante para fazer ela ser realmente útil no momento, né? Então era isso. Até o próximo episódio.